Então, o que a gente diz para o participante é que ele vai ficar em repouso por 15 minutos no total, e a gente não especifica também, nós vamos fazer 10 minutos de repouso para depois registrar, para não gerar uma influência também, né, dessa informação na variabilidade. Então, são 15 minutos no total, obviamente o ambiente controlado, né, sem barulho, sem pessoas externas, se possível. Acho que alguém comentou também da ideia de não ficar observando, né, não ficar lá olhando para a pessoa, sentir que ela está sendo observada, avaliada. Então, são essas informações. E a gente até procura falar para ela ficar tranquila, para ela ficar na melhor posição ou condição possível de relaxamento, sem dormir, né? Então é importante isso, de preferência com os olhos abertos, porque isso também tem possivelmente uma influência. E a questão da respiração, a gente também não costuma falar, porque se fala, a pessoa fica prestando atenção na respiração. Então são padrões que a gente adota no laboratório. Então, a partir daí, a pessoa, na posição, a gente começa a marcar o tempo, né? Então, seriam 10 minutos, pelo menos, sentado aqui, sem nenhum registro, e depois disso, faz os 5 minutos em repouso. Tá? De novo, é uma opção nossa. Como a pessoa está parada, ela não está se movimentando, a chance de ter muito artefato é pequena, em teoria, né? Então, a gente não fica naquela de escolher, eu tenho 15 minutos de registro, eu vou para lá ou para cá de acordo com o melhor registro. E sim manter um padrão no mesmo tempo para todas as pessoas. Depois a gente vai ver lá no software, a gente tem tentado usar o mínimo possível de filtro, e em situação estacionária, normalmente com pouco filtro já é suficiente para ter uma boa análise. O repouso, e depois vai fazer o não estacionário com um desafio. Você pode usar o mesmo registro, só que aí alguém também comentou, você tem que anotar o tempo que está começando cada situação. Cada momento, né? A gente costuma fazer assim, né? No nosso também a gente faz isso, deixa meio que rodando, é melhor, né? Um arquivo só. Não tem também muita interferência. interferência. Só que o cuidado é importante para saber em que minuto você está. Sim, verdade. É gratuito e tem validade para fazer essa medida, né? Então você precisa uma fita para fazer a captação, a gente utiliza a H10, e aqui, uma vez que você sincroniza o aplicativo com a fita, você consegue fazer a medida, e quando você vai para a medida, você tem algumas possibilidades de medida, né? Então você tem a medida pela manhã, uma aberta que você pode deixar, enfim. Então ele te dá algumas possibilidades aí. Aqui o snapshot que ele faz 1 minuto, tá? E aí aqui é outra coisa, tá? Você costuma usar qual? O aberto. O open, né? Beleza. Aí só um detalhe, estava conversando pela manhã também, se nem todos têm familiaridade, acho que é legal falar. Por que se utiliza a H10, né? Porque ela tem essa possibilidade de coletar os intervalos RE. E tão importante quanto coletar os intervalos RE é a taxa de amostragem, né? Então, o fabricante diz que são 1000 pontos por segundo, né? Então, seria 1000 Hz, né? Ou 1K aí. E isso permite que com a frequência cardíaca de um humano, principalmente em repouso, mas mesmo em exercício, é viável conseguir todos os batimentos, né, ou todos os intervalos cardíacos. Porque se fosse uma frequência cardíaca de um rato, por exemplo, que varia entre 300 e 500, aí a taxa de amostragem precisaria ser maior, porque o intervalo cardíaco, você tem um número maior de intervalos cardíacos por minuto, tá? Mas tem alguns equipamentos que acabam sendo uma amostragem menor. E aí, se for uma amostragem muito baixa e você perder pontos, você não consegue fazer a variabilidade da frequência cardíaca, porque você tem que ter todos os pontos em 1 minuto, ou seja, todos os intervalos cardíacos em 1 minuto. Fazer essa medida durante uma semana com a galera lá, para saber a resposta ali basal, ter uma... Você consegue visualizar melhor do que você pegar um dia aqui. Foi o que a gente conversou também de manhã. Como é que chama? Ela não está aqui, a... Carla. Lenice? Não, quem? Foi a Lenice. A Lenice estava ali, ela chegou a sugerir isso, e talvez para o futuro seja uma ideia boa,
porque a gente tem uma medida só que pode variar bastante no mesmo dia ou de um dia para o outro. Se você tiver uma média de pelo menos 2 ou, se possível, 3 medidas, talvez você tenha uma representatividade melhor crônica do que uma única medida. Então, nós não fazemos isso hoje, eu não vejo tanto na literatura, mas eu acho uma sugestão bem pertinente, principalmente nessa questão crônica, né? Nessa resposta crônica a alguma intervenção. Se for pensar numa aplicação da variabilidade após uma sessão aguda, você teria um tempo estimado de recomendação após a intervenção? Por quanto tempo você faria? Então, o tempo, isso, onde começaria e onde isso, terminaria, mais ou menos isso. Se for verificar, se você quiser avaliar a retomada vagal, quanto antes você começar, melhor. Então, quando parou o exercício, você já vai tendo uma retomada vagal e você, nos primeiros 5 minutos principalmente, você consegue acompanhar isso. Mas tem estudos que ficam ali depois de 30 minutos, 1 hora acompanhando. Só que, em teoria, a não ser que seja um exercício máximo, com 15 minutos já voltou para o basal, e aí você não tem tanta informação com um tempo muito longo. Então depende um pouco da intervenção, mas quanto mais próximo, mais informações você vai ter. Então, a partir do momento que iniciou o registro, ele vai continuar aparecendo esse preview ali, né? Na verdade não é o preview mais, é a medida real, só que não está dando para ver muito bem, acho que porque está espelhando a tela. Então ele mostra as oscilações ali. E, se eu não me engano, você pode alternar entre frequência e variabilidade, não me lembro bem. Sim, consegue. Você escolhe o que fica registrado. Só que aqui não está dando para ver. A pessoa fica por 5 minutos ali. A pessoa fica em repouso sem olhar a tela assim, igual o Richard está fazendo? Exatamente. Oi? Acho que tem que arrastar. Clica na tela e arrasta pro lado. Mas ele só vai dar um volumezinho só. Vai dar só o valor de frequência. E aí, qual que é o nosso... Porque aí parece, então está registrando, ou eu, pesquisador, não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, eu preciso estar atento para ver se eu tenho coerência naqueles registros. Porque, como eu disse, polar pode dar uma instabilidade e acontece algumas vezes de ter um pico, né? Tá 44, vai para 5, depois vai para 50, e aquilo lá não é um registro real em repouso. Então, alguma coisa está acontecendo, o ideal é que você pare e tente verificar o que está correndo de errado para poder retomar. Obviamente, isso também, pedir para, acho que eu não cheguei a comentar, né? Pedir para a pessoa não falar justamente o que ele fez agora, que não seria o indicado, né? Pedir para ela e não conversar, né? Que até fui eu que fui falar com ele. Faz parte. Aí tem algumas questões que vocês têm feito, diminui E diminui, então, acho que é legal, mas tem gente que até apaga a luz. eu apago aquelas ali, aí deixo as outras. As outras. Pra cá. Mas É. aí a gente isola. É que, na minha visão, de novo, tem que estar padronizado. Não há uma coisa que vai, tem que ser muito escuro, né? Não pode ter uma luz. Acho que não tem problema de ter uma luz do lado. E também acho que muito escuro pode ser pior porque a pessoa tem som e tal. Então, Com acho que certeza. tem que ter aí a gente pode finalizar o registro e nesse software automaticamente ele já vai ficar guardado no seu arquivo ali vinculado ao e-mail. E depois você pede para baixar e ele vai uma pasta no seu e-mail com Sim, o o registro. problema é que vai tudo, né? Exato. E não sei como que eles Não melhoraram isso, isso né? ainda. Bom, não sei se vocês querem já fazer o outro, não estacionário para... O que você acha, Richard? A gente faz um Pode hand ser, já faz gripzinho? os dois, uma Pegar vez, lá né? então. ação inicial logo antes vai tornar esse basal já um pouco enviesado. Às vezes, dependendo do protocolo, tem que fazer e seguimos assim. Mas se for possível, vai fazer o hand grip, faz a familiarização na entrevista inicial, explica já como vai ser feito
entrevista inicial ou em algum outro momento distante dessa situação aqui. E aqui é só reforçar. Então acabamos esse momento de repouso. Agora nós vamos fazer 2 minutos de basal e na sequência a gente começa o teste, que vai durar 2 minutos e só reforça a ideia, né? Vai ter que ficar com a mão, né? Não sei como é que vocês fazem aqui, mas talvez, né, com o braço estendido aqui por 2 minutos, Aqui. fazendo a... 90 sem 90 apoio. estão fazendo, tá. 90 sem apoio. E aí as instruções rápidas assim do que vocês já falaram antes. Como a gente não usa aquele registro, por exemplo, quando eu vou me preparar para colocar pessoas no Rede Grip, eu estou naqueles 5 minutos que eu não vou utilizar. Na caixa, por exemplo. Tá, A você fez o gravação, 5 lá. eu fiz o 5. Aham. Aí eu tô no finalzinho dos 5 que eu não vou usar Sim. para análise, né? Eu só tô registrando. E aí, por mais que eu tenha explicado antes, no finalzinho daqueles 5 eu dou só uma relembrada. Então, eu não me preocuparia muito com o momento. Se você for usar o mesmo registro, você colocou lá, por exemplo, começou no 0 mesmo o de repouso. Pode ser ou não, dependendo do seu, mas tá bom, supondo que foi 0. Então, do 0 ao 5, você sabe que é o repouso. Sim. A partir dali, você não necessariamente precisa saber o tempo que está. É claro que, em teoria, não vai demorar, não vai ter tanta diferença entre os participantes. Mas aí você, meio, vamos supor, ignora, está registrando lá, e aí você explica para ele, né, ou para ela, e aí fala, então agora nós vamos começar o basal. Nesse momento, o que você faz? Você olha quanto tempo está lá. Então vamos supor que está 7h30. Então com 7h30 eu comecei o basal. E a partir disso são 2 minutos. Na hora que chegar no 9h30, eu vou falar para ela, ou até um pouquinho antes, falar, faltam 10 segundos, já pode se posicionar, e aí no momento certo começa o teste. Então, mais ou menos isso que esse período aí, como você não vai usar mesmo, não tem problema. Quer abrir lá? A mesma coisa, pode pôr o valor de referência, nem seria o basal, que já pode ter uma antecipação. Você usa o valor, os últimos 2 minutos do repouso. Então, se está no mesmo registro, facilita um pouco essa ideia. No Cube, vocês vão mudando, né? O momento que você quer puxar o dado, fica mais fácil. Lorena. Então, aí, enfim, de novo, detalhes... 2 minutos, aí não começou a gravar ainda. Não, ainda não. Eu vou falar para ele que ainda vai ser o basal, então eu vou fazer 2 minutos de basal. Eu não vou pedir para ele ficar nessa posição, mas o mais próximo possível, ou seja, pode segurar mesmo, só que você apoia na sua perna mesmo. E aí eu só vou tirar uma dúvida, Guilherme. Você falou 2 minutos finais, aí eu faço os dois primeiros. Repouso, Padroniza, pode padronizar. Porque como o esforço são os 2, aí eu sempre pego 2 primeiros repouso, 2 primeiros recuperação. Isso aí só padroniza, porque em teoria não é para ter diferença estatística. Então pode ser os 2 primeiros, você pode pegar uma coisa no meio ou pode pegar o final. Até o final, dependendo do contexto, pode falar, já está acabando, a pessoa está... Então pode ser muito também. Enfim, não é para alterar, mas é só padroniza. Pelo que você conversou ontem também, uma outra opção seria 1 e 1, né? Você pode fazer tudo em 1 minuto. Porque 1 e 1, você vai conseguir pegar o rebote vagal com mais detalhamento. Exato. O que você ganha com 2 minutos é que, em teoria, você faz o LF também. E aí você perde um pouco desse refinamento minuto a minuto. Entendi. Mas, aí se você quiser optar pelo minuto a minuto, você foca mais no parasimpático, que eu acho uma boa opção. Eu acho que é uma boa opção, porque, de novo, o LF nem representa o simpático puro, né? Então... Não, e para você, quando você faz o não estacionário, você quer ver essa retomada. Também, mas, por exemplo, você pode ver a retirada, né? Então, durante o teste, o quanto retirou. Pode ser um dado interessante. A gente tem um estudo que fez o Stroop test com 2 populações, pessoas com peso normal e pessoas com adiposidade aumentada, com obesos. Quando a gente faz o Stroop, a gente nota que a resposta das pessoas com obesidade é menor, principalmente de frequência cardíaca. Então, para a pessoa, vamos supor, para a pessoa saudável ali 15 batimentos por minuto, para a pessoa com obesidade vai para 8, 10.
Então, isso deu uma diferença significativa. Quando a gente foi olhar a variabilidade, o que estava diferente? No basal, a modulação parasimpática já estava muito reduzida na pessoa com obesidade. Ou seja, provavelmente ela está com bastante simpático, com o parasimpático já no basal. Quando gera o estímulo, não tem retirada vagal porque já está baixo. E aí isso impede que a frequência cardíaca aumente. Então a gente conseguiu fazer essa associação, porque muitas vezes a gente fala, a resposta no Stroop exagerada que vai ser pior. Depende. A atenuada também pode ser prejudicial, que foi o que a gente viu com os obesos. Eu acho que o Stroop, até onde eu acompanhei, o problema da resposta exagerada é mais na pressão arterial, né? Os dois. Mas vocês mediram pressão também? Também. Depois eu posso mostrar para vocês, para ver que eu comentei. E ele é minuto a minuto, só para vocês entenderem um pouco mais. Mas você está correta, Lúcio. E resumindo, você tem as duas opções. Faz 2 minutos e faz com LF, ou faz minuto a minuto, que aí você pega 1 minuto do repouso, 1 minuto do basal, né, o último ali do basal, faz 2 recortes durante, né, que seriam 2 minutos, e 1 minuto de recuperação. Então você vai ter 4 valores ali de delta, né, um pré, 2 durante e 1 de recuperação. Uhum. E aí, como eu falei, se fosse sugerir aqui, né, a gente não utiliza isso no dia a dia, mas se eu fosse imaginar aqui no primeiro momento, falar para ele ficar o mais próximo possível do que ele vai executar, lembrando, então, ele só vai tirar o braço aqui, posicionar como ele fez já anteriormente, mas antes disso fica 2 minutos em repouso aqui. E aí eu vou avisar ele, então, ó, Richard, eu vou começar o... Aqui não, aqui. Esse avaliado está muito abusado. Então eu vou começar o momento basal, são 2 minutos, e depois disso a gente vai realizar o teste por 2 minutos, e você ainda vai refazer não, após o teste eu vou pedir para você voltar nessa posição e ficar ainda mais 2 minutos para a recuperação. Sim, senhor. Tá bom? Então eu vou começar aqui o basal, 3, 2, 1, valeu. Ele está incomodado com o valor. Então, mais ou menos, né? Quanto tempo está ali, ó, chegar 1 minuto, eu falo, ó, já foi 1 minuto de basal, né? Então falta 1 minuto para começar o teste. Aí depois o delta é sempre relacionado ao repouso. Ao repouso. Repouso, esforço, repouso e recuperação. Peraí, só, então, ó, falta 1 minuto, Richard, pra gente começar o teste, tá bom? O que a gente faria seria, então, 1 minuto, se pegar a ideia do 1 minuto do repouso, e eu vou comparar esse 1 minuto com 1 minuto de basal, e aqui eu estou fazendo 2, mas eu pego o mais próximo do teste. Depois, primeiro minuto do teste, segundo minuto do teste e 1 minuto de recuperação. Agora, se eu optar por 2 minutos, e eu talvez faça o registro pensando nisso, faz 2 minutos de basal, 2 minutos de teste e 2 minutos de recuperação. Eu tenho que manter em 16 aqui? Uhum. Nós vamos olhar para você. E no nosso caso, que nosso basal foi o nosso repouso. Então, aí depois a gente pode correr 15 segundos para começar, 10 segundos, se você... pode ir posicionando lá já, 5, 4, 3, 2, 1, valendo. Mantém. Pode diminuir. Aí, mantém. Vista boa, hein, mano? Por enquanto, mantém. E aí fica a critério de vocês também incentivar ou não a ideia padronizar, né? Como obviamente vocês já estão acostumados. Mais, mantém. Que isso que a Lorena está fazendo é informar, não tem Isso, incentivo você algum. pode informar e o tempo também, ó, já foram 30 segundos, tá? Falta 1 minuto e meio. Sobe mais, mantém. Um colete. Mais ou menos isso. Sobe um pouquinho, mantém aí. Começa a tremer daqui a pouco, né, o braço. Tá. Sim. Ô, isso já foi 1 minuto.
Resta mais 1 minuto para a gente finalizar o Você teste. acha que esse tempo é bom para ele administrar a questão da força, né? Ele não se sentir desconfortável, assim, sem saber quando termina, assim? Informar, você fala? Para não gerar um desconforto nele, Sim. no sentido de falar assim, tá, até onde isso vai? Mais força. A gente usa muito também porque, principalmente na água gelada, a pessoa fica com aquela mão e ela tende a desistir. Sim. E para não desistir, a gente fala, até incentiva mesmo, é um outro tom, até que fala, ó, já foi. Tem que só gritar falta um pouco. minuto. Tem Então que. depende do contexto, É. mas eu prefiro informar. Aí fica de novo a critério de vocês. Não, tem razão. Eu acho que para força é importante. Deixa ele mais 15 segundos, vamos lá. Depois ele fala pra gente o que ele achou. Mantém. 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Pode apoiar. Mais 2 minutos agora de registro e a gente finaliza.